Bom dia a todas as farmácias cooperadas do Grupo GV, todos vocês que estão nos assistindo. Nós iniciamos aqui um treinamento hoje sobre boas práticas de manipulação. É um dos temas que nós havíamos falado para várias farmácias que nós iríamos começar já no início do segundo semestre, mas nós estamos adiantando, iniciando um curso com 8 módulos e onde nós vamos falar tudo sobre o setor farmacêutico magistral. Eu acredito que a maioria das farmácias que estão nos assistindo, a maioria seja farmácia de manipulação, ou às vezes até associado à alopatia, especialidade farmacêutica e a manipulação. A vocês todos também que estão me assistindo por uma fita de DVD, um bom dia, um bom curso, e hoje nós vamos falar sobre os aspectos farmacêuticos. Então, no primeiro módulo vocês têm aí um descritivo do curso, né, provavelmente. Neste primeiro módulo nós vamos falar hoje aspectos gerais do setor farmacêutico, o histórico da farmácia magistral, rotinas de funcionamento e os benefícios do medicamento manipulado e suas complicações no processo de manipulação. É um bate-papo onde nós vamos falar o porquê da farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação ela já existe já desde 1920, 1930, onde as antigas farmácias, né, conhecidas como boticas, faziam as suas manipulações, os seus ungüentos, as suas formulações. A farmácia como se era já foi uma especialidade médica, né, e a farmácia de manipulação teve um crescimento, um grande êxito, só que ela teve um declínio. Eu vou resumir para que a gente possa já entrar já na rotina de funcionamento. E a farmácia de manipulação ela teve um processo de decadência quando a indústria farmacêutica começou a expandir o seu mercado, né? O setor industrial ele é totalmente contrário à farmácia magistral. Veio com o êxito, né? A promessa da produtividade, do crescimento do setor farmacêutico em termos da produtividade, fazendo medicamentos que atendessem aí uma ampla variedade de pacientes com patologias, aonde se pudesse manipular de uma forma industrial, não mais personalizada. A farmácia de manipulação é algo extraordinário, é algo, eu acredito que é algo muito grande em termos de bênção de Deus, porque a farmácia de manipulação nós conseguimos manipular, compactar uma forma de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Isto é algo que nos comove, nós farmacêuticos, nós que trabalhamos no setor magistral, fazer algo que realmente promova a qualidade de vida, melhore a qualidade de vida e às vezes até mesmo a cura do paciente por uma patologia. Mas a farmácia de manipulação ela passou por um processo muito difícil, né? Muito complexo a nível Brasil como um todo. Hoje o Brasil, né? Hoje o Brasil, gente, ele é visto como um país pioneiro, um país que hoje detém uma tecnologia, um controle, né? E as normas técnicas da manipulação como referência para o mundo. Hoje nós temos países como a Inglaterra investindo aqui no Brasil, certo? Abrindo pequenos negócios, pegando a rotina, a tecnologia, o que o Brasil já tem para oferecer. É mais ou menos como a odontologia nossa, aqui no Brasil também é bem avançada, né? A odontologia lá em Portugal, Espanha, é considerado de primeiro mundo. E o que acontece? Então a farmácia de manipulação ela começou com um crescimento simples. Ela começou contra a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica veio no mercado em 1950, 1960. Aí foi onde que a farmácia de manipulação ela teve aí uma queda da produtividade, das áreas de atuação, onde o farmacêutico magistral, o boticário, né, antigamente conhecido como boticário, acabou ficando extinto, né? Essas pequenas lojas, essas pequenas boticas, né? Essas farmácias que faziam os medicamentos de acordo com a avaliação, e muitas vezes ali o próprio boticário ele fazia consulta e ele já preparava a fórmula para o seu paciente, o seu unguento, diversas formas farmacêuticas já específico para tratar o seu paciente. Mas com o crescimento da indústria farmacêutica, a farmácia de manipulação nessa época ela foi praticamente extinta. Não totalmente, mas ela teve uma perda de mercado assim, de quase que 90%, né?
quase que 90%. Bom, aí nós tivemos um segundo crescimento, uma segunda fase da farmácia de manipulação em 1980. Nós temos hoje no Brasil, você pode pegar aí a farmácia, você que está me assistindo, né? Até você manda um e-mail para nós, um torpedo, né? Um WhatsApp, falando. Porque as farmácias mais antigas, e nós às vezes somos convidados, né? Eu particularmente às vezes sou convidado a participar do aniversário da farmácia, muitas vezes no Grupo GV eu vou fazer uma palestra sobre a qualidade de vida, né? Promoção de saúde, prevenção de doenças, envolvendo aí aspectos diabetes, hipertensão arterial, obesidade, o que fala muito sobre síndrome multimetabólica, né? Alterações metabólicas e com algumas descompensações bioquímicas, celulares. É uma palestra muito legal e a gente vai no aniversário. A farmácia, uma das farmácias mais antigas que nós conhecemos, ela tem aí 25 anos, 26 anos, não chega a 30 anos. Então, se você pegar em 1980 até 2020 anos, 2010, 30 anos, 35 anos, né? Você vê que nós não temos hoje no mercado muitas farmácias com 35 anos, né, de existência. A maioria, as mais velhas, nós temos aí no estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, as farmácias mais velhas aí lá, e região norte também, nordeste. Nós temos algumas farmácias lá no Ceará, Piauí, Tocantins, com no máximo 30 anos. Então, ou seja, realmente a farmácia ela teve um crescimento maravilhoso em 1980, onde ressurgiu, né, as antigas boticas como farmácia de manipulação, que é uma redundância, né, porque a farmácia em si é uma farmácia que trabalha com especialidade e com manipulação, né? Drogaria é só especialidade, mas começou com esse slogan, farmácia de manipulação. Por quê? Por causa do retrocesso, né, que teve, e agora do crescimento novamente e focando farmácia de manipulação. Então, hoje nós temos algumas drogarias que têm farmácia de manipulação, mas o foco sempre foi a drogaria, a especialidade farmacêutica, e ele acabou agregando o valor através do segmento magistral. O segmento magistral, realmente, você farmacêutico, você empreendedor, é algo extraordinário do ponto de vista da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida, para os pacientes que vocês manipulam as formas, para o setor médico, para tratar o paciente de uma forma humanizada, de uma forma individualizada. E nós temos que nos sentir orgulhosos, né? Orgulhosos, sim, nós que trabalhamos no setor magistral, nós temos que se sentir orgulhosos, porque ela começou realmente no fundo da farmácia, né? A farmácia de manipulação, eu me lembro em 1980, 1985, né? Alguns vídeos, alguns documentários, que as farmácias de manipulação tinha-se um quartinho no fundo da farmácia e ali começava a manipular as formas, ali fazia cremes, ali nós manipulamos hormônios, ali se manipulava medicamentos controlados, cápsula, gel, shampoo, cosmético, tudo num único laboratório. E funcionava, né? E a farmácia de manipulação funcionava com uma série de limitações, com muitas dificuldades, com uma tecnologia farmacêutica bem precária, né? Com estudos de compatibilidades, porque a farmácia de manipulação é extraordinária, o problema é o processo, né? E nós sofremos isso até hoje. O problema é o processo da manipulação, o problema é o processo que dá sustentabilidade ao seu negócio. Porque a sustentabilidade, eu sempre digo nos meus cursos e nos meus treinamentos, está envolvido dois aspectos: aspecto de qualidade e de produtividade. Então, não é só produzir a forma, eu tenho que... A sustentabilidade para o setor magistral, ele teria que vir do que? Também da qualidade, não só da produtividade. E a qualidade começou-se, né, no ano de 2000, né, começou-se os primeiros rumores, né, com a RDC 33, não sei se a maioria se lembra disso tudo, né? Com a RDC 33 de 2001,
e depois em 2003 teve algumas alterações da RDC, aonde já começamos a colocar os pingos nos is, laboratório de solo, laboratório de líquido. Então já teve alguns avanços separando o processo de manipulação, né? Em 2007, com a RDC 67, aí teve um crescimento sustentável, porque houve um controle de qualidade realmente mais efetivo, mais elaborado, né? Com as análises terceirizadas, né? Com doseamento, as análises do controle de qualidade de todas as formas preparadas nas farmácias, todas as formulações, né? O monitoramento do processo magistral, e esse monitoramento ele é que garante que o produto foi manipulado segundo a arte farmacopeica, que aquele produto ele apresenta uma compatibilidade, uma segurança clínica tal que o paciente possa fazer uso e que realmente não vai fazer mal, não vai ter nenhum efeito deletério, negativo, que possa vir a prejudicar a saúde do usuário daquele medicamento manipulado. Mas ao mesmo tempo, com toda essa mudança, com todo esse procedimento de organização, de crescimento e tudo voltado à qualidade, né? A gestão da qualidade do processo magistral, desde a entrada da matéria-prima até a efetiva dispensação, o aviamento das formas. Todo esse caminho aqui a ser percorrido pela farmácia de manipulação foi um processo e foi sob pressão. Foi sob pressão isso daí. Isso só aconteceu devido à pressão, né? Aquele ditado, né? Por livre e espontânea pressão, né? Nós não podemos se esquecer da consulta pública, né? Da consulta pública 31, né? Da consulta pública 31 em 2005. Não sei se, eu acredito que a maioria deva se lembrar, né? Essa consulta pública 31 de 2005, foram várias audiências públicas, onde o setor magistral foi pressionado em 2005. Né? 2005, isso só tem 10 anos, né? A depressão faz tanto tempo, mas esse episódio existe 10 anos, pressionando a farmácia de manipulação a manipular apenas o que não tem como pronto, como especialidade. Então a farmácia de manipulação, nós não iríamos poder manipular, você não iria estar podendo manipular omeprazol de 20, por quê? Porque já tem na drogaria. Você iria poder manipular de 21, de 19, então isso aconteceu, vocês se lembram disso. Então isso foi, né, era uma coisa que, era um movimento que, se realmente fosse, né, prevalecer, né, com certeza o setor magistral iria ser prejudicado. Eu acredito que hoje o setor magistral seria 90%, quase que 100% hoje ele estaria eliminado do mercado, né? Apesar que isso naquela época, hoje talvez não, mas naquela época sim. Por que isso? Porque é o seguinte, naquela mesma época, o setor magistral, você farmácia de manipulação, nós manipulávamos uma quantidade muito grande de especialidade farmacêutica. Foi feito um levantamento na época, certo? Isso em 2005, hein? 2005. 80% do que o setor magistral manipulava era o que tinha como especialidade farmacêutica. Então, às vezes, o paciente até vinha com uma receita magistral, manipular ginkgo biloba de 80, já tinha na drogaria pronto. Manipular omeprazol de 20, já tinha pronto em drogaria. Manipular simvastatina de 20, já tinha pronto, eram os carros-chefe da manipulação. Olha lá, simvastatina, omeprazol, um ginkgo biloba, né? Uma fluoxetina, foi um grande período da fluoxetina, um grande período, né, com o lançamento da sibutramina, né? Várias farmácias. Eu tenho um colega meu, um grande conhecido, né? Ele sabe quem está falando, eu acredito que ele está me assistindo. Ele comprou sibutramina, ele comprou 1 kg de sibutramina, e na época a sibutramina custava, se não me falha a memória, custava R$60 a grama, R$60 a gramas, né? R$60 a grama. E ele comprou 1 quilo, né? E aí, comprando 1 quilo, ele conseguiu pagar R$23 mil, né? Que sairia R$23 a grama, né? R$23 a grama. E ele pagou 23, comprou em grande quantidade. E ele ainda, há uns 6 meses, mais ou menos, ele mostrou para mim que ele tinha sibutramina ainda daquela época, ainda, claro, que já venceu, tal, estava lá
ele havia comentado que ainda comprou em grande quantidade, só que não teve, né, não saiu, não teve uma demanda tão grande assim. E depois veio a mudança da legislação, da sibutramina, o pessoal começou a regulamentar, e aí teve várias mudanças nesse meio tempo, né? Foram várias audiências públicas, enfim, a CP 31, a consulta pública 31, o setor magistral, vitória para o setor magistral. Realmente, não, nós podemos manipular, o que é inconstitucional, né? O que eles queriam fazer é inconstitucional. O setor farmacêutico, nessa época, para vocês orientarem que tudo é uma questão de mercado, de interesse econômico, financeiro, tudo. Nessa época, o setor farmacêutico, ele ele produzia, entre toda a produção farmacêutica, coisa de 7 a 8,5%, quase que 10% do mercado do faturamento farmacêutico, medicamento, era farmácia de manipulação, né? Teve um grande êxito, né? De 2000 a 2005, nossa, o setor magistral cresceu muito, né? Aonde regulamentou com a LDC, a LDC 33 de 2003, teve uma mudança, né? De 2001, mas aí teve uma mudança em 2003. E aí começou a regulamentar o setor, e o setor magistral começou a ficar mais forte. Começou a ficar mais forte por quê? Porque tinha um controle, tinha uniformidade do processo de produção, tinha uniformidade do processo de manipulação, e isso fez a diferença para o crescimento. E cresceu como? Cresceu com você, ó, eu bato palma aqui para vocês, para todos nós. Eu também, eu trabalhava na farmácia nessa época, eu ficava 24 horas, das 8 da manhã até 6 da tarde. Né? E nessa época, a farmácia de manipulação, ela começou a ser perseguida, sim, pela indústria farmacêutica, né? Ela começou a ser perseguida pelas drogarias. Opa, você manipula? Não, a gente vai manipular. O que é isso? Né? O melhor balconista, né? Aqueles médicos, né? Balconistas que existiam, não era nem farmacêutico, né? Hoje estão em extinção esses profissionais. Muitos deles eles têm até a responsabilidade técnica pela farmácia, né? De acordo com aquela lei do próprio conselho de farmácia, porque lá em 1960 o farmacêutico foi tudo para a indústria farmacêutica, acabou as boticas, né? O farmacêutico, ele se formava voltado para trabalhar na indústria farmacêutica aqui no Brasil, e até mesmo no exterior, faculdades, indústria de alimento, indústrias químicas, onde o farmacêutico tinha uma colocação melhor, bons salários, enfim, a farmácia começou a ter falta de profissionais. E o próprio Conselho Federal de Farmácia cobra pela lei 1820, em 1960, esqueci o número da lei lá, que criou o Conselho em 1960, né? O Conselho Federal, que é uma autarquia, regulamentou e exige que o funcionamento da farmácia e drogaria em qualquer lugar do país tenha farmacêuticos responsáveis, né? E aí teve um crescimento, começou com 4 horas, depois obrigou 6 horas, depois 50% de funcionamento, enfim, até que fosse cumprido a lei federal 5991 de 73, né? Que em 73 houve, né, a publicação da Lei Federal 5991, que obriga as farmácias e drogarias a ter o farmacêutico responsável por todo o período de funcionamento, né? Certo? Então, o responsável técnico, não fala farmacêutico, não sei se vocês se lembram disso. E agora, no finalzinho do ano, agora, 2014, né, com a Lei 13.021, né, que reconhece a farmácia como estabelecimento farmacêutico, né, fala que a farmácia tem que ter um farmacêutico, então foi incluído agora o farmacêutico como responsável técnico por farmácias e drogarias em todo o Brasil. Então toda empresa cadastrada com o CNAE 47, 617, 01 ou 02, que é comércio varejista de produtos farmacêuticos, com ou sem manipulação de formas, tem que ter farmacêutico presente, né? Tem que ter farmacêutico presente. E a farmácia foi instituída como estabelecimento de saúde. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante porque nós temos também a lei federal do Conselho de Farmácia, que publicou a lei da prescrição farmacêutica. E o artigo 6, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no artigo 6, que fala da prescrição farmacêutica de medicamentos sob prescrição médica. Eu gostaria que o farmacêutico tem que ter uma especialidade, e isso pode ser praticado em instituições de saúde. A farmácia agora, com a lei federal, é uma instituição de saúde.
é um estabelecimento de saúde, e isso é muito importante para que você possa, né, praticar a consulta farmacêutica e a prescrição farmacêutica no artigo 5 e no artigo 6 da lei do Conselho Federal de Farmácia 586, publicada em 2013, no finalzinho de 2013, né? Bom, então o setor farmacêutico magistral, né, em termos do aspecto do crescimento, da evolução, ele teve um crescimento. Como que ele teve um crescimento? Com a presença de um farmacêutico. Então, primeiro, a grande mudança para o setor magistral foi a volta do profissional chamado farmacêutico, que até hoje é escandalizado, do meu ponto de vista, é escandalizado, não é valorizado pela profissão, né? O próprio Código Civil está tudo errado. Está tudo errado. O próprio Código Civil, a Constituição de 88, cobra do farmacêutico algo extraordinário. O médico ele assume por prescrever errado, mas fatalmente o maior responsável por dispensar uma medicação errada é o farmacêutico, mesmo sob prescrição médica. Não tem defesa. Então o farmacêutico ele tem que ver se você aviou uma receita de atenolol de 500 mg e o paciente veio a óbito, é você, farmacêutico, que vai assumir essa responsabilidade. Mas que tal país que é esse, que tal profissão que é essa, que assume a responsabilidade que nós assumimos durante o aviamento de um medicamento, certo? E nós não somos valorizados, a tal ponto. Estamos crescendo, estamos buscando, estamos avançando, estamos de foco no alvo, né? Nós prosseguimos para o alvo. O alvo é farmácia como estabelecimento de saúde. Tem um pouquinho mais de paciência. Teve um crescimento. Porque você está nessa profissão, eu não sei, eu creio que nada é por acaso. Eu creio que você já é um vitorioso, porque olha, rapaz, se você tem uma farmácia, você é corajoso. Eu sei, porque uma coisa é um consultor, um professor falar e ele não está na prática, né? Eu já tive a prática, eu sei da dor, da dificuldade que hoje o setor farmacêutico magistral, né? da grande dificuldade que o setor tem em termos de fiscalização. Então, a farmácia de manipulação, e todo mundo tenta tirar dinheiro do setor, né? É receita, Conselho de Farmácia, é Anvisa, é Civisa, é Ministério do Trabalho, é PRA, é PCMSO, PSS, é laudo daquilo, é prevenção daquilo, né? E a gente sabe que muitas coisas realmente, né, se faz necessário, até mesmo porque senão lembra que eu falei para você? Sustentabilidade, produtividade, mas qualidade, ok, mas tem algumas coisas que andou saindo da regra, né? E ostentando muito. O setor magistral começou a ficar dispendioso, com análises terceirizadas, né, com um preço elevado, o custo de produção elevado, matéria-prima teve um crescimento muito grande do preço, muito grande, as distribuidoras e importadoras estão rachando, ganharam muito dinheiro, né? Os próprios funcionários das distribuidoras, das importadoras, abriram seus próprios negócios e eles também estão ganhando dinheiro, e os funcionários do funcionário pode pegar a maioria das grandes distribuidoras, a História, né, e as outras, né? Nós temos uma pioneira, né? Eu não posso ficar falando o nome aqui, mas nós tivemos uma pioneira e depois nós tivemos todas as outras são oriundas, direta ou indiretamente, de um dos funcionários, de um dos sócios, alguma coisa assim. Então realmente o setor, a importadora, a distribuidora teve um grande crescimento. A parte do imposto, né? Agora nós tivemos recentemente a regulamentação do ISS, né? Aumentou mais para as farmácias, né? Porque agora recolhe ali do Estado e recolhe, depende do faturamento, né? Está no Simples Nacional, mas em torno de 2,79, se eu não me engano, até 4, 5% de ISS, mais o outro também que é federal. Então, realmente está todo mundo tirando uma fatia e fazendo com que o setor magistral se torne cada vez mais oneroso o preço de uma forma, né? Cada vez está ficando mais caro o preço de uma forma. Mas tudo isso acontece o quê? Sempre voltado em termos de procedimentos, normas técnicas. Eu sei, nós estamos aqui, eu defendo o controle, mas olha, eu vou falar uma coisa para você, aquela auditoria de fornecedor eu sou contra, né? A farmácia tem que ter uma instituição, ter uma empresa de assessoria, de consultoria, um conselho, ou reunir as farmácias, ou ele pegar o carro dele para ele ter que fiscalizar a distribuidora. Eu sou totalmente contra isso, eu particularmente, a minha visão. Quem tem que fiscalizar a distribuidora é a Anvisa. Eu posso solicitar a qualificação do fornecedor.
né? Que aí são os documentos, eu exijo os documentos, a licença, né? O alvará, as boas práticas de importação, distribuição. Agora eu fiscalizar, então tem muitas coisas que são incoerentes, muitas coisas, né? Vidraria, né? Vidraria calibrada, gente, vidraria calibrada, vocês sabem disso, né? As vidrarias, todo ano calibrar a vidraria, aí tem lugares que aceitam um padrão, né? A gente manda um kit de calibração, estou tendo dificuldades aí, tem algumas cidades que não está aceitando, quer que calibra todas as vidrarias, né? Misericórdia. E outra, todo ano, né? Todo ano, porque todo ano está escrito isso, com que referência, né? Então tem algumas coisinhas aí que a gente precisa melhorar. Mas precisa melhorar muito mesmo, muito. Em relação à exposição ao público, é incoerente isso daí é uma lei que fere os direitos do consumidor e que as entidades que representam a nossa classe, tá? Você já sabe quem que eu estou falando, as entidades que representam o setor magistral, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. Conselhos, associações, né? Aquela turma toda, eles têm que tomar alguma providência para fazer. Por que eu não posso preparar uma fórmula? Por que eu não posso preparar um filtro solar e deixar exposto ao público? Por que eu não posso fazer uma forma livre de prescrição, não posso deixar exposto? Uma vitamina C não posso deixar exposto, né? Você talvez tenha, mas é proibido. Na própria resolução descreve isso daí, né? Essa proibição. E aí vai em outros caminhos também. A captação de receita. Então a gente vê que realmente o assunto, as bases galênicas, né? As preparações, as bases galênicas. Por que eu não posso deixar o omeprazol? Já a produção, deixar o estoque mínimo, né? A regulamentação, tem algumas coisas que é realmente para atrapalhar o setor, mas nós estamos lá, hein? Nós estamos chegando, nós estamos progredindo, nós crescemos contra tudo, e como eu falei para você, contra a indústria, contra as distribuidoras, contra as drogarias, contra a classe médica, que nunca apoiou o setor magistral, salvo algumas exceções, na época, agora sim, mas na época, lá em 1980, todos, o setor magistral não era bem visto. E aí acontecia o seguinte: farmácia de manipulação nessa época era para ser pobre, era só o pobre de Maré Defi. Só entrava na sua farmácia naquela época. Se você tem farmácia lá na década de 80, você se lembra disso. Era um público diferenciado. Qual o público? As pessoas mais simples. Eu estou com uma micose de unha, uma onicocicose, uma micosezinha de unha, trabalho na padaria, né? Massa, fermento, certo? E tenho micose de unha. E aí, para tratar dessa micose, era muito caro. As pessoas simples, o SUS era ruim, mas hoje está pior, né? O médico era inacessível, os planos de saúde muito ruins, então acabava-se que antigamente não tinha mais médico, então acabava-se que a população ia nas farmácias. E lá na drogaria, muitas vezes na drogaria não resolvia. Por quê? Porque tinha os balconistas que ganhavam 20% de comissão, até agora foi acabando isso daí, né? Por quê? Porque as redes estão sufocando esse mercado, né? Essa prostituição, essa empurroterapia. Muitas vezes a rede, uma das qualidades da rede é isso daí, eles não trabalham muito com foco na empurroterapia, em termos de drogaria, né? Drogaria. A rede trabalha mais, voltou para assistencialismo, né? Com a venda conforme a sua necessidade, vou trabalhando junto com os médicos, né? Sempre procura o médico, O farmacêutico nunca era bem visto, pelo contrário, uma das maiores redes do Brasil, né? Eles estão sem farmacêuticos até hoje, durante todo o horário. Muitas vezes de madrugada não tem farmacêutico, né? Sábados, domingos, feriados, Natal, Ano Novo, não tem farmacêutico, nós sabemos disso, mas o conselho está ali autuando, e isso está fazendo bem feito, né? O conselho autua, só que o que precisa muitas vezes é valorizar a profissão, que aí nós temos que ter políticas de valorização, né? Então, vamos lá. Aí o camarada passava em frente à farmácia, né? A farmácia de manipulação, ele pensava, eu preciso de um médico. No médico, a consulta era 200, naquela época era mais caro que hoje, você acredita num negócio desse, né? Por quê? Porque tinha poucos médicos, né? Médico era igual a Deus, né? Calma aí que a minha esposa é médica, ela é pediatra, ela está brigando comigo aqui. É brincadeira, né? Mas diz que farmacêutico é igual ao disco voador, né? Também, então calma, você já falou isso daí, a gente, né? A gente brinca muito porque o médico e o farmacêutico é para trabalhar junto. Nos outros países, o médico e o farmacêutico trabalham junto, né? Não, nós efetivamos tanto essa profissão que nós acabamos casando, né? Mas
O médico e o farmacêutico, nós tínhamos muita diferença. Eu fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina, e a gente, você precisa de ver, né? De vez em quando eu tinha atrito lá com os camaradas, que eles iam falar dos farmacêuticos, das farmácias, que trocavam receita, né? Eu falava, do mesmo jeito tem médico açougueiro, né? Então calma aí, não vamos nivelar por baixo, nós precisamos nivelar por cima. Bons profissionais, o farmacêutico não é médico, o farmacêutico não diagnóstico, o farmacêutico ele não tem propedêutica, semiologia, ok? O único profissional habilitado e capacitado para diagnosticar chama-se médico. Esse profissional que faz o diagnóstico, certo? E o tratamento. Agora, a nível de atenção primária à saúde, atenção primária, a promoção de saúde, a prevenção de doenças, né? Tratamento de alguns sintomas, sinais clínicos, né? Coisas relevantes, algum mal-estar, o farmacêutico ele pode fazer uma avaliação disso daí tudo, né? Agora, até prescrever algumas coisas simples, mas o farmacêutico nunca vai prescrever algo para tratar uma colite, que precisa, né, de um gastroenterologista, precisa fazer uma colonoscopia, às vezes o paciente não é colite, é uma diverticulite, uma doença de Crohn. Nós sabemos, um bom farmacêutico, estou falando do bom farmacêutico. O bom farmacêutico ele sabe, ele tem conhecimento dessa área, mas o bom farmacêutico ele estava nas farmácias de manipulação, porque a drogaria não estava na mão do farmacêutico. Aí nós temos um outro problema. A drogaria não está na mão do farmacêutico, por isso que a drogaria, médico, distribuidor, por todas as outras entidades e profissionais era contra o farmacêutico. Nunca teve ninguém para apoiar o farmacêutico magistral, até a drogaria era contra. Só que aí, igual volta a falar, infecção de unha médico, consulta, R$200. Aí chegava lá o médico, precisa fazer uma cultura, uma raspagem, né? Mais R$100 no laboratório, vai para 300. Aí volta no médico, retorno, não paga a consulta, médico bom, usa o retorno. Aí chega lá, o médico prescreve um Sporonox, um Fungirox, um exemplo. Uma medicação que é para tratar, tem seus benefícios, mas tem um preço alto, né? Aí mais R$200 lá de medicamento. Então um tratamento era R$600, R$700 para tratar da micose de unha. E aí o farmacêutico fala, não, calma aí, a pessoa está passando em frente a uma farmácia. Rapaz, o meu vizinho lá, rapaz, tratou, rapaz, com uns tratava assim, tratava até com remédio de índio, né? Eu uso até aquelas porções, né? Eu tenho meu pai ele teve infecção, ele teve úlcera, e ele fez uma solução na época, eu era criança, né? Ele tomava, o que ele tomava, gente? Arnica, né? Garrafada com álcool, arnica, né? E preparava tudo aquela, não sei se era com água, eu sei que tinha um sitiante que trazia, né, essa arnica, colhia lá da terra da fazenda e mandava para ele preparar e tomar. E nós sabemos que a arnica, né, ela é hepatotóxica, né, ela é nefrotóxica, né, e eu até falo com meu pai depois de alguns anos, ele sarou da úlcera, que ela é cicatrizante, né, mas enfim, esse era o público, né, aquelas pessoas mais simples, né, que usava remédios caseiros, né? Então muitas pessoas achavam que farmácia de manipulação era só produto caseiro. Isso eu estou falando de 85, né? Estou falando de 1990, agora, questão de 20 anos, 25 anos. Então não é tão antigo assim. As pessoas acreditavam que farmácia de manipulação era só caseiro, trabalhar com produtos naturais, ervas medicinais, e nada a ver, né? Mas a mentalidade das pessoas, aí a pessoa entrava lá, você tem alguma coisa para infecção de unha? Aí esse profissional, nós, ali no nosso ambiente, chamava uma salinha ali na frente, numa salinha, né? Olhava para a unha, não, é a micose de unha, não, aqui não, fazer uma solução aqui, não fazer um miconazol, um cetoconazol, aqui miconazol 3%, né, com ácido benzoico 10%, né, e você vai passar isso aqui 2, 3 vezes ao dia, e você vai tomar aí um fluconazol 150 mg, e uma vez por semana, fazia toda a orientação farmacêutica, e o camarada ia embora, pagava lá 15, 20 reais, resolvi o problema dele, é impressionante, né? Então o farmacêutico começou a ter nossa, eu fui lá naquele cara lá, ó, lá naquela farmácia de coisas naturais lá, todo de branco, eu não sei se ele é pajé, se ele é pai de santo, se ele é curandeiro, se ele é médico, se ele é doutor, eu não sei,
né? Que o raio que o parte, eu não sei o que ele é. A única coisa que eu sei, que ele tratou da mesma coisa, eu sei, esse doutor é bom, hein? Esse doutor é bom. A farmácia de manipulação começou assim, não tem história, não tem outra história. E aí ele chegava para os outros, falava, o próprio paciente que usava o produto manipulado, muitas vezes ele escondia, porque era vergonhoso usar produto manipulado. Era sinônimo de pobreza, de miséria. Não estou exagerando não. Não estou exagerando não, é a realidade. Mas aí começou a coisa a funcionar, o farmacêutico dava toda uma orientação. As farmácias, nessa época, 100% das farmácias eram de propriedade de farmacêutico, ao contrário da drogaria, que quase que 100% eram balconistas e que contratavam farmacêuticos por força da lei, obrigando a ter farmacêutico, e normalmente farmacêuticos despreparados, jovens, porque você não acha no mercado farmacêutico profissional, capacitado, com 40 anos, 30 anos de formação, que trabalha numa drogaria. É coisa mais rara existir isso daí. A maioria das drogarias, das redes de farmácia, pode pegar as redes de farmácia, todos os farmacêuticos jovens, todos 30 anos, 35 anos, 25 anos, tudo recém-formado, a grande maioria. Isso por quê? Porque realmente os farmacêuticos mais antigos, eles acabavam indo para a indústria farmacêutica, em 1960, e teve falta desse profissional na drogaria. Então o farmacêutico, o setor magistral começou a crescer assim. Teve um crescimento porque teve um resultado clínico, um resultado promissor, aproximou o paciente, acolheu o paciente, orientou o paciente e tratou o paciente. E aí a pessoa volta, porque quando você resolve o problema, por isso que eu debati no curso de prescrição farmacêutica 15 dias, que daqui 15 dias temos o segundo módulo, que não perca você, porque nós não podemos ser valorizados com apenas orientação. Orientar resolve, mas é pouco. Nós precisamos solucionar o problema do paciente. O paciente tem que entrar na farmácia e ele tem que sair com o problema dele diagnosticado, tratado, resolvido. Como nós não fazemos diagnóstico, faça uma avaliação farmacêutica, um diagnóstico farmacêutico, uma anamnese farmacêutica do que ele toma, das cirurgias, da vida, bebe, fuma, é diabético, das doenças que esse paciente tem. E nós farmacêuticos, dentro da nossa patologia, da anatomia, da fisiologia, nós temos condições de fazer uma avaliação a nível de atenção primária, uma anamnese primária, para a gente poder identificar o paciente, tratar o paciente. E as redes de farmácia até hoje, em 2015, hoje, dia 18 de 5 de 2015, os farmacêuticos eles não estão atuando como é para atuar. Farmacêutico, para ser valorizado, para ele ser chamado de doutor, para ele ser reconhecido perante a sociedade, para a sociedade brigar lá no Planalto, porque o farmacêutico, nós queremos farmacêuticos, os farmacêuticos estão de greve, não pode ficar sem. Para isso acontecer, meus irmãos, meus queridos, para isso acontecer, nós temos que mostrar do que nós somos capazes, o porquê do profissional farmacêutico. E para isso vai acontecer quando ele começar a atender o paciente, a consultar o paciente. Então nós temos lei hoje. O setor magistral ganhou um grande artifício, mas o farmacêutico já faz isso há muitos anos. O setor magistral já faz isso. Isso não é de agora, né? Apenas agora nós regulamentamos, não mudou nada, né? O que mudou? Nós estamos regulamentados, nós já indicamos formas e produtos manipulados. Agora nós podemos prescrever. O que vai mudar é o seguinte: o que você faz, documenta. Por que documentar? Porque quando você bate um carimbo, quando eu faço uma receita farmacêutica, Dr. Gilberto Henrique Pérez Ruela, quando eu faço uma prescrição farmacêutica e eu entrego para o paciente, né, nos moldes do modelo da nossa prescrição, o Grupo GV aqui fez um modelo da prescrição de acordo com a legislação, até um prontuário farmacêutico, para que você possa fazer a prescrição farmacêutica. Então, é muito interessante. Então, isso é muito bom, é muito legal. O histórico da farmácia de manipulação é emocionante. Eu adoro farmácia de manipulação, gosto da drogaria, a gente trabalha com drogaria, mas é algo assim, muito prazeroso
quando a gente trabalha com o setor magistral, porque o setor magistral, eu diria o seguinte: o setor magistral, a fórmula eu tenho aqui, ó, fórmula é uma fórmula, e eu tenho vamos dizer aqui, uma especialidade farmacêutica. A especialidade farmacêutica e uma fórmula. A fórmula, normalmente, ela é mais cara. Hoje a tendência da fórmula é mais cara, por quê? Porque a composição da fórmula é para atender a necessidade do paciente, exclusiva daquele paciente. Ele está com dor de cabeça, doutor, só que é o seguinte, ele teve uma pancreatite, ele tirou o pâncreas e ele tem o stent no coração. Opa, dor de cabeça, aí já mudou tudo. Então calma aí, ele está com dor vamos supor, ele tá lá com uma dor no joelho, mas eu já não posso dar determinado medicamento, nem indicar o medicamento. Por quê? Ou seja, eu vou fazer uma fórmula aqui, eu vou colocar uma boswellia serrata, eu vou colocar um extrato de sucupira, eu vou colocar uma corda verbenaceae, que é nova, que é muito boa, eu vou colocar uma unha de gato, melhorar o sistema imunológico dele, enfim, eu vou colocar várias formulações que eu, farmacêutico, posso prescrever, né? E vou formular. Agora, isso é muito bom, né? Agora, na prática é difícil. Isso é muito bom na teoria. Na prática, para nós farmacêuticos magistrais, é difícil para o técnico, para o nosso laboratório. É muito difícil. Porque, entrando na rotina de funcionamento, que é o termo, falei do aspecto geral, histórico, né? Agora entrando já no outro item aqui, que é rotina de funcionamento, a rotina da farmácia, é interessante uma rotina da farmácia. Por quê? Porque eu não posso padronizar um medicamento, porque cada receita vem de um tipo, de um jeito, conforme a prescrição do médico. E o médico prescreve uma fórmula magistral de acordo com a necessidade do paciente. De acordo com a necessidade do paciente. Então, ele faz uma anamnese, um levantamento clínico do paciente. É um paciente que tem problema cardíaco, é um paciente que tem uma trombose, é um paciente que está com uma depressão e por isso que está gerando uma síndrome multimetabólica, e às vezes ele precisa de formulações, e essas fórmulas são específicas para aquele paciente. Lindo, maravilhoso, você otimiza o tratamento, você melhora os custos, diminui as reações adversas, trabalha com sinergismo terapêutico, que é o mais importante, potencialização do tratamento, da terapêutica, da cura ou da melhora dos sintomas e sinais clínicos. Facilita a posologia, é mais em conta o medicamento, você trabalha mais junto, né? Há uma conversação, um diálogo entre médico, farmacêutico e paciente, tudo isso é melhor. Só que na prática, para o nosso laboratório que está aqui atrás, né? Atrás da parede aqui nós temos o laboratório. Então, para o nosso colega, para os nossos técnicos do laboratório, fica muito mais complexo eu tratar esse paciente, né? Por quê? Porque a indústria, qual que é a diferença da indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica, ele tem uma rotina. A rotina de funcionamento da indústria farmacêutica, ela é sempre a mesma, e o protocolo técnico é sempre os mesmos. O protocolo técnico. E as boas práticas de produção daquele medicamento. Por quê? Porque é um trabalho em série. É sempre aquela forma farmacêutica, naquela concentração, naquela apresentação, naquela associação, com aqueles mesmos princípios ativos, com aquele recipiente. Então é sempre o mesmo, é o mesmo procedimento. Agora a farmácia de manipulação não, a farmácia de manipulação vem de acordo com uma receita. E de acordo com a receita, né, eu tenho que estabelecer um protocolo. Esse protocolo é variável. O protocolo é variável, mas a rotina é sempre a mesma. A rotina de funcionamento e as normas de funcionamento da farmácia tem que ser os mesmos. E nesse objetivo que nós temos o que? Os procedimentos operacionais padrões. Nós temos procedimento para alterar a receita, nós temos procedimento para comunicar ao médico, nós temos procedimento para consultar o paciente, nós temos procedimento para incluir uma fórmula, nós temos procedimento para a própria manipulação, nós temos procedimento para o controle e o monitoramento de todo o processo magistral daquela forma, procedimentos, rotinas de funcionamento, rotinas, POPs, manual de boas práticas. Esse procedimento eu posso uniformizar, né? Quando a gente vai certificar um laboratório, escute isso, meus amigos, quando eu vou certificar o seu laboratório,
cada tipo, no laboratório sólido, cada paciente, cada receita é de um jeito, de uma necessidade, com associações diversas. Sim ou não? Cabe ao farmacêutico estabelecer critérios para que nós garantíssemos a boas práticas de manipulação, desde a encapsulação. Então, como que é feita a encapsulação? É sempre desta maneira, é padronizado. Tem que ter uniformidade no processo de manipulação, tem que ter uniformidade na diluição, tem que ter uniformidade no peso. Quando você manipula 30 cápsulas, nós fazemos lá o processador estatístico. Então, aí vai para o monitoramento. No monitoramento tem que ter uniformidade do quê? Do peso. E do conteúdo? Do conteúdo nós não fazemos. Do conteúdo, você só tem uniformidade do conteúdo com as análises terceirizadas, doseamento, né? Por espectrofotometria, HPLC, que se usa muito, né? Por titulação potenciométrica, de óxido de redução, enfim, são métodos analíticos quantitativos, né? Nós não fazemos isso na farmácia, por isso que é obrigado a terceirização. A farmácia de manipulação tem todo o controle necessário para a preparação da sua fórmula com todo o critério de qualidade. Agora, a dificuldade é, a farmácia magistral, a sua equipe está preparada para atender todos os procedimentos, toda a rotina de funcionamento, né? Então, a rotina de funcionamento da farmácia, ela está descrita nos POPs, todos os POPs. E muitas farmácias de manipulação não usam os POPs. Nós não queremos usar o POP, né? Nós fazemos, eu já tenho um costume, eu já tenho um hábito. A preparação dessa fórmula, eu sempre fiz essa fórmula dessa maneira. E o problema é explicar para ele que duas moléculas, elas não se misturam se elas não tiverem a mesma polaridade. É isso que é o problema. Uma molécula polar não se mistura com uma apolar. Que para misturar uma polar e uma apolar, nós temos que ter uma substância surfactante, que pode ser chamada de tensoativo, que pode ser chamada de emulsificante, que pode ser chamada de um aditivo, que tenha na sua calda uma porção polar e na sua calda polar. Consegue unir o que não se unia, consegue se unir. Então é difícil você farmacêutico passar para o técnico, se ele não for técnico, ele tiver um curso básico para manipular a fórmula. É muito complicado isso daí. Na diluição, na homogeneização, explicar para ele, duas partículas não se misturam, não são homogêneas, tem uma dificuldade maior da homogeneização se tiverem tamanhos diferentes. Nós temos que uniformizar o tamanho das partículas para homogeneizar. Então nós temos que triturar. Se não triturar, não tem a homogeneização dos ativos junto com os recipientes e veículos. Então nós temos o que? Nós temos um POP. E o POP não é seguido. A farmácia, uma vez eu encontrei um colega nosso, né? E se ele estiver me assistindo, ele sabe que eu estou falando para ele. Esse colega nosso, ele falou: nossa, ele é dono de uma farmácia de manipulação, não é farmacêutico, ele trabalhou sempre em multinacional, não conhece nada de manipulação. Ele trabalhou em multinacional na área de mercado. E ele falou: nossa, eu não sei como, nós falando dos erros eu não sei como que a farmácia de manipulação, eu não sei como que a vigilância sanitária deixa funcionar essas farmácias. Não, realmente, eu repreendi o questionamento dele, porque a farmácia de manipulação, ela funciona e ela oferece todos os critérios. Vamos lá, rotinas de funcionamento em termos de controle de qualidade e segurança para quem vai usar a fórmula. Primeiro, eu tenho boas práticas de manipulação e os procedimentos operacionais padrões para todas as atividades executadas na farmácia. Primeira coisa do sistema de garantia de qualidade. Primeira coisa, além das documentações, laudo, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, né? As análises, não estou falando disso aí, eu estou falando da produção agora, diretamente da produção. Então eu tenho as boas práticas de manipulação, eu tenho os procedimentos operacionais padrões de todas as fórmulas executadas e manipuladas. Nós temos o controle de qualidade físico-químico, propriedades organométricas, que mais? Solubilidade, ponto de fusão, densidade, viscosidade, parará, de todas as matérias-primas. Nós temos as análises das bases galênicas,
as análises do produto terceirizado e de todas as formas preparadas. Nós temos um monitoramento de todas as formas, com as análises que são realizadas na farmácia, e com pH, solubilidade, propriedade organoléptica, para garantir a uniformidade da fórmula, para a segurança do paciente, até mesmo a uniformidade dos pesos das cápsulas, não só com peso médio, mas com desvio padrão e o coeficiente de variação, verificando a amplitude do desvio. E fora isso, nós terceirizamos o doseamento um mês sim, um mês não, que é bimestral, das cápsulas abaixo de 25 miligramas. Gente, meu amigo, você quer mais? Meus colegas farmacêuticos, técnicos, sim ou não? Farmácia de manipulação tem ou não tem o controle? Agora, você faz tudo isso? Aí fora tudo isso aí, isso daí seria o controle de qualidade específico. Então, dentro da rotina de funcionamento, eu tenho um controle de qualidade específico. Dentro da rotina de funcionamento, eu tenho um controle de qualidade inespecífico. Então, esse é o específico, ok? E eu tenho um controle de qualidade inespecífico. O controle de qualidade inespecífico, aí já envolve toda a certificação, treinamentos, qualificação de fornecedor, auditoria de fornecedor, documentações, AE, AFE, Conselho de Farmácia, Anvisa, licença de funcionamento, boas práticas de manipulação, os POPs, entra aqui nessa parte aqui, controle de qualidade específico, as formas farmacêuticas diferenciadas, se você tem tudo isso feito, protocolo, estoque mínimo, se o estoque mínimo está dentro dos padrões de qualidade, segurança e justificado para o uso aí de 15, 30 dias. Então, essa manutenção preventiva de todos os equipamentos, vidraria, certificações, laudos, dedetização, ratização, programa de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, o PPR e PCMSO, que é a saúde e a segurança do trabalhador. Então, tudo isso daí, né, envolve o controle de qualidade específico. E nós temos um controle de qualidade específico, que é o cuidado direto com a manipulação da fórmula prescrita pelo médico ou até mesmo pelo farmacêutico ou outro profissional que esteja habilitado. Então é interessante que nós, farmacêuticos, né, estabelecemos uma rotina, e essa rotina, né, quando nós vamos falar sobre o sistema de controle de qualidade, né, quando nós falamos sobre o controle, tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo para a Flávia de Campo Mourão, se eu não me engano. Nós falamos do controle de qualidade, que a farmácia de manipulação ela tem qualidade se ela tiver uma rotina que estabeleça aplicada à farmácia. Então nós sabemos que muitas farmácias não têm análises terceirizadas até hoje, hein? Muitas farmácias não têm análises da matéria-prima, que muitas farmácias, na manipulação de qualquer tipo de fórmula ou forma farmacêutica, tudo aquilo que é produzido na farmácia tem que ser analisado de acordo com a resolução, de acordo com os procedimentos. Não é feito. Eu falo, gente, senhores e senhoras, cápsulas tem que fazer peso médio, desvio padrão, coeficiente de variação, tem que fazer. Cápsula, tem que fazer. Líquido, matéria-prima, tem que fazer densidade. A densidade é uma das ferramentas importantíssimas para você garantir o quê? O peso correto da cápsula com o processo de manipulação. A gente faz o quê? Peso e volume. Ou você usa toda vez proveta, um cálice para verificar, ou se você fazer pelo sistema, você tem que alimentar o sistema com a densidade. Não tem outra regra. Só existem essas duas possibilidades. Eu tenho uma farmácia que é associada no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, a doutora Thelma, o doutor Tedão. Eles manipulam todas as formas, eles manipulam em proveta e cálice. E o Tedão, que é o farmacêutico, ele é que faz as formas. E ela, atenção farmacêutica, consulta farmacêutica, e ele no laboratório na produção. E pesagem com ele. E ele faz. Ele falou, não quero fazer pelo sistema, eu quero fazer todas as formas por proveta, por cálice, peso e volume. Posso fazer, está certo, está mais que o certo. Mas você pode usar o sistema? Pode usar o sistema também? Pode usar o sistema. Porém, você tem que fazer, você tem que alimentar, né? Você tem que alimentar. Não tem outra maneira, você tem que alimentar o sistema com alguns dados, densidade,
né? Nós temos que alimentar fator de correção, fator de equivalência e unidade de conversão. Pronto. Você alimentou de início, toda a matéria-prima que chega à farmácia de manipulação, à sua farmácia, você tem que calcular densidade, fator de correção, fator de equivalência. Você alimenta o sistema e fica fixo, salvo algumas exceções, mas a maioria é sempre aquilo ali. Fator de correção, isso nós temos que olhar no laudo de cada matéria-prima, temos que olhar no laudo. Unidade de conversão é fixo também. Então, a unidade de conversão e o fator de equivalência, solicite para nós um manualzinho, a gente envia aí para vocês de graça. Pronto, para quem está me assistindo agora, eu mando de graça para todo mundo, está aí autorizado, de graça, manda, são 30 páginas, 10, não sei quantas páginas são, mas lá está escrito quais são as medicações, né, os insumos que se aplicam ao fator de equivalência farmacêutica, né? Agora, o fator de correção, que é a diluição, matéria-prima que vem a 10%, 30%, 50%, 1%, né? Você comprou um silício, né? A maioria dos minerais quelados, né, eles aplicam o fator de correção. Aplica-se fator de correção, né? Droga vegetal, como eu venho falado, né, em cursos específicos, não se aplica o fator. Então você vê que a rotina de funcionamento, ela funciona se você tiver os POPs. Com os POPs fica fácil, é muito fácil, muito fácil aplicar uma rotina de funcionamento, né? Mas para aplicar a rotina de funcionamento, qualquer literatura, primeiro você tem que conhecer todos os termos técnicos, né? Então, antes dos POPs, dos procedimentos, nós temos que entender o que é autorização, o que é licença, o que é um livro de registro geral. Essa semana passada, no estado de São Paulo, eu estive em uma farmácia Irapuru, estado de São Paulo, é uma cidade chamada Irapuru, que o livro de geral eles haviam esquecido como que é, o que é, para que é, né? O livro de registro geral não foi abolido, pode ser informatizado, mas você tem que ter no sistema, você tem que gerar esse livro, você pode salvar num CD, num pendrive, né? Mas o livro de registro geral, então para que é? Não é o livro de registro específico, esse foi abolido, né? Nós não somos mais obrigados a fazer o livro de registro específico. Por quê? Porque a RDC 27 regulamenta isso através do SNGPC, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Então você faz esse envio semanalmente, ok? Agora o balanço ainda é outra coisa que precisa mudar, né? O balanço precisa ser levado à vigilância sanitária, né? O balanço ainda continua. Então nós temos alguns termos técnicos, o que é especialidade farmacêutica, né? O que é psicotrópico, o que é produto de controle especial. Então são algumas coisinhas que é importante. Dentro da rotina de funcionamento, né? Dentro da rotina, nós temos que separar a farmácia, né? Isso eu gostaria que vocês anotassem aí, né? Dentro da rotina. Isso é muito importante, isso para todas as farmácias, isso prevalece e funciona. Então, dentro da rotina, como que eu vou separar? Para mim aplicar os POPs, porque eu estou me perdido, eu tenho POP de tudo, eu tenho tudo, a GV mandou todos os POPs. Bom, vamos lá. Então a GV mandou todos os POPs. Eu preciso organizar agora os POPs por setores. Então nós temos o setor administrativo, o primeiro setor administrativo, né? É o departamento que toma as decisões, né? Eu tenho aqui um estudo aqui, descreve-se assim, engloba as decisões de caráter administrativo e financeiro da empresa. Sua responsabilidade maior é, por assim dizer, zelar pelo bom funcionamento de todas as partes, né, de toda a empresa, fornecendo bases, né, para o bom andamento de todos os processos. Tudo passa pelo setor administrativo. Então, setor administrativo é o primeiro segmento, né, que nós temos que levar em consideração. Uma empresa que não tem um setor administrativo funcionando não tem vida. Eu preciso ter um setor administrativo eficiente,
né? E esse setor administrativo, ele tem que funcionar. Depois nós vamos descrever mais ele. Eu tenho um segundo setor, saindo do administrativo, eu tenho o setor comercial. Esse setor comercial, ele está relacionado diretamente com a publicidade, com o marketing farmacêutico. Nesse setor comercial, anote aí, nós podemos desenvolver um planejamento estratégico em marketing farmacêutico. Um planejamento estratégico em marketing farmacêutico. Esse planejamento estratégico em marketing farmacêutico é o que nós vamos fidelizar os nossos clientes, né? através do programa de fidelização dos clientes, de valorização e a aquisição de novos clientes, de novos pacientes, né? Com novas parcerias, novos convênios, né? Então é o setor comercial. E nós temos um outro setor que é o setor técnico, departamento técnico. Esse departamento técnico é o que fica na produção, é o setor relacionado com a manipulação das fórmulas, o recebimento das matérias-primas, né? A presença do farmacêutico é imprescindível em todas as sessões do departamento técnico, porque no departamento técnico, né, nós temos no departamento técnico todo o estudo, toda a aplicabilidade de todos os POPs, todos os procedimentos operacionais padrões. Só que no dia a dia ocorrem algumas situações que não dá para aplicar o POP. É uma solução de clorexidine para fazer, eu não tenho a solução de clorexidine para fazer asepsia. Eu preciso, e aí, o que eu faço? Eu paro? Não, chamo o farmacêutico. Nesse caso aqui, fulano, nós podemos, é um material não corrosivo, compatível, nós vamos usar o álcool 70%, né? Ou 77 graus. Nós vamos preparar ele de acordo com o procedimento assim. Nós vamos ter um manual de boas práticas. Nós vamos ter, que mais? Um alcoômetro calibrado para a preparação dele. E nós vamos usar o álcool 70%. Então você vê que o álcool a 70% pode ser substituído, mas eu preciso de uma avaliação do farmacêutico. É só o farmacêutico que vai poder fazer uma avaliação adequada para substituir um procedimento. E aí ele tem que justificar o porquê que está fazendo, porquê que está substituindo. Então você vê que realmente nós precisamos do farmacêutico. Então nós temos o setor administrativo, nós temos o setor comercial e nós temos o setor técnico. Esse setor técnico ele é imprescindível a presença do farmacêutico. São os três grandes setores com funções totalmente diferentes, normalmente e antagônicos. O setor técnico, com as suas medidas no dia a dia, faz-se um investimento em compra de materiais, de insumos, de aditivos, de coadjuvantes, né? Então toda essa solicitação do departamento técnico, ele vai precisar de uma relação, de um bom relacionamento com o setor administrativo financeiro, com planejamento, fluxo de caixa, né? E o administrativo, por sua vez, financeiro, normalmente, como é uma empresa de pequeno porte, o próprio administrativo faz os recursos humanos, treinamento, né? O registro, a avaliação, a evolução do técnico, a promoção desse técnico, né? Isso é uma coisa que as farmácias, por ser uma empresa familiar, muitas vezes não vem trabalhando. Só que é o seguinte, o técnico ele tem que evoluir. Quando eu falo isso, às vezes o técnico bate palmo e o proprietário farmacêutico fica triste. Não, o técnico ele tem que fazer por merecer, ele tem que buscar novos conceitos, ele tem que se preparar, ele tem que capacitar, ele tem que ter uma evolução dentro da empresa para que a empresa possa valorizar. A empresa quer valorizar muitas vezes, mas realmente não tem condições. Por quê? Porque ele não agrega, ele não busca, ele não desenvolve nada dentro do laboratório. Ele não tem uma política de gestão dentro do laboratório. Por isso que umas empresas um pouco maiores, eu coloco gestores, gerentes, técnicos, para que possa fazer uma avaliação daquilo que é necessário dentro do laboratório, né? Bom, dentro da rotina envolvendo esses três departamentos, né,
nós temos um fluxograma operacional. O fluxograma, eu posso estar enviando para vocês o fluxograma. O fluxograma, né, que nós temos o recebimento da receita, né, lá na recepção, onde o técnico, o farmacêutico, o atendente, ele está preparado para fazer essa avaliação. Agora de pouco, dentro de alguns instantes, temos um colega nosso, talvez ele está nos assistindo, né? E uma das nossas técnicas aqui, consultoras, comentou um episódio, né, que aconteceu com uma farmácia, né, lá do Paraná. A técnica, acho que comentou que chegou uma cliente querendo cápsulas de lactose, né, sem receita, nada, cápsulas de lactose. E a atendente, com a sua preparação, cápsulas de lactose, mas ele usa? Tá. E começou a tirar a forma, tirou o pedido, né? E tem alguma receita? Não tem. Mas por que ele vai tomar cápsula de lactose? Tem alguma indicação? Ele tem algum sintoma? Não, é que ele passa mal. Quando ele come alguns alimentos que tem lactose, né, ele passa mal. Ele tem intolerância à lactose? Isso aí, acho que o doutor falou isso aí mesmo, né? Intolerância à lactose. Então, o senhor era, no caso era esposo, né? O que o seu marido precisa é cápsula de lactase. É um exemplo. Então você vê que o técnico tem que estar preparado, o atendente ele tem que estar preparado, ele tem que ter conhecimento do produto, do processo magistral, para ele até mesmo para ele indicar uma forma, né? Para ele não se equivocar na tirada. Agora é claro, né? Por isso que toda fórmula tem que ser avaliada a fórmula, a receita, a ficha de pesagem, né, com os rótulos, antes de ser aviado esse protocolo, essa receita lá para o laboratório para a produção, tem que passar pelo setor de avaliação do farmacêutico. Tem que ser avaliado pelo farmacêutico, ok? Né? Faz o orçamento, aí se aprovado o orçamento, né, você vai fazer todo o processo de conferência, o rótulo, emitir a ordem, né, a ficha de pesagem, né, o farmacêutico faz a conferência e aí manda para os laboratórios. Laboratório sólido, laboratório de líquido, laboratório semissólido, laboratório de pesagem. Tem umas farmácias que tem a pesagem separada, né? Homogeneização, tamização, certo? E aí vai para o setor da preparação, da manipulação. Depois da manipulação, né, tanto da forma farmacêutica líquida, sólida, semissólida, passa novamente pela conferência, né? Pelo quem manipulou, quem pesou, assina, faz-se o monitoramento do processo magistral, volta para a conferência, né? Fez toda a conferência novamente, do controle de qualidade. Aqui é que está, né, o grande problema, a falta da conferência do produto final, do controle de qualidade. E aí volta para a recepção, a recepção faz uma avaliação, se está correto a apresentação, se o componente, se o rótulo está digitado, né, da maneira correta, se a fórmula daquele paciente realmente está de acordo com a receita anexada no protocolo, ou seja, e aí chega o cliente e nós fazemos novamente uma orientação para aviar a fórmula. Tem um ponto para isso aí, para aviar a fórmula, onde nós perguntamos o nome do paciente, se ele tem alguma intolerância, se ele tem alguma reação alérgica. São algumas perguntinhas simples. Aí nós verificamos a concentração, nós verificamos o princípio ativo, a composição, concentração, dosagem e a posologia. Bateu tudo, está tudo conferido, aí você avia a fórmula do paciente, aí você entrega a medicação do paciente, o paciente carimba a receita, entrega. Então essa é a rotina de funcionamento, né, para o fluxograma operacional, ok? Bom, eu vou mandar para vocês, né, algumas coisas falando, eu acredito que a maioria das farmácias, né, nós temos algumas rotinas. Dentro daquilo que eu falei, nós temos um procedimento, né, entrega da fórmula do paciente, modo de usar, isso tudo que eu estou falando tem tudo escrito, né, nos POP, nos procedimentos. E tem algumas rotinas alternativas. Essas rotinas alternativas, ela é muito importante, né? Algumas rotinas alternativas. Exemplo, procedimento para encomendas de fórmulas sem receita médica. Então, procedimento de encomenda de fórmula sem receita médica.
é uma rotina, nós temos um procedimento para aviar essa forma. O farmacêutico é que tem que indicar e prescrever essa forma, né? E procedimento de encomenda de formas por telefone. Normalmente nós temos também uma conferência que seria também, como a gente não tem receita ali, precisaria, muitas vezes o paciente fala, eu vou trazer a receita na hora, né? Eu encomendo por telefone, aí eu levo a receita, às vezes não é nem um medicamento controlado, né? Mas precisa fazer uma conferência pelo farmacêutico, às vezes a dosagem, né? Tá lá, né, meloxicante 500 miligramas, então a gente sabe que não pode meloxicante 500, é de 10, 7,5 até 15 miligramas, né? Tá 500 miligramas, né? Às vezes o próprio atendente com experiência já faz isso corretamente, mas nós precisamos alguma substância incompatível, né? E chegou lá, é uma forma para manipular ácido acetil salicílico com fluoxetina em xarope. Opa, o ácido acetil salicílico não pode ser feito nem em xarope, não pode ser feito. Por quê? Porque o ácido acetil salicílico é incompatível com umidade, não é nem com água, né? Não é que a umidade é água, mas só de ter umidade já é o suficiente para separar o ácido acético do ácido salicílico, né? Por isso que ele começa a cheirar a vinagre, né? Então é necessário que isso aí, temos medidas corretivas, aí o farmacêutico pode pensar em fazer aquela fórmula, talvez em óleos fixos, né? Aí nós temos o procedimento para preparar um ácido acetil salicílico em forma farmacêutica líquida. Então, mas precisa-se, né, dessa rotina, desse procedimento. Fórmula sem receita por telefone, um preenchimento, isso para evitar erros, para evitar um aviamento, uma dispensação, a manipulação muitas vezes, né, da forma sem um critério, sem uma prévia, sem uma avaliação, né? Nós temos algumas rotinas corretivas, né, como é o caso dessa forma farmacêutica, né? Aqui já seria uma rotina corretiva, medicamentos que o paciente chega com a receita e às vezes mesmo com a receita médica, muitas vezes mesmo com a receita médica, apresenta alguma incompatibilidade, certo? Apresenta alguma incompatibilidade. Eu vou fazer um cloreto de potássio, né? Um cloreto de potássio em cápsula, junto com algumas substâncias que são incompatíveis, porque o cloreto de potássio é muito higroscópico, né? Tem que colocar um recipiente adequado para o cloreto de potássio, porque senão ele pode até umidificar muito e a cápsula começar a se degradar antes do uso do paciente, então isso não pode. Então tem algumas medidas que nós chamamos de medidas corretivas, né? Essa rotina de funcionamento da farmácia, todas essas rotinas, nós temos um fluxograma operacional e nós temos os POPs a ser seguidos, tá? E eu gostaria que você separasse a farmácia no departamento administrativo, no departamento comercial e no departamento técnico. E você separasse os POPs, então a orientação que eu passo é você imprimir todos os POPs do comercial, todos os POPs do administrativo e todos os POPs do departamento técnico. Ok? Combinado? Gente, por hoje é só. O segundo módulo, nós vamos ter... Que dia que nós vamos ter o segundo módulo? Vamos lá. O segundo módulo... Opa. É daqui 30 dias, né? Se eu não me engano é daqui 30 dias o segundo módulo. Só deixa eu dar uma confirmada aqui. Segundo módulo aqui. Calma aí, só um minutinho. Realmente. Aqui. Eu estou procurando no grupo GV. Vamos lá. Segundo módulo. O segundo módulo vai ser dia 15 de junho. Anota aí, segundo módulo, dia 15 de junho. Aí nós vamos entrar no processo de manipulação, laboratório de sólido e laboratório de líquidos e semissólidos. Aí nós vamos falar tudo sobre o processo de manipulação. Não perca o segundo módulo, porque aí já é o processo da manipulação mesmo, certo? Nós vamos começar pela manipulação dos sólidos, cápsulas, que vamos dizer assim, que a farmácia de manipulação hoje manipula em torno de 70% para mais
fórmulas farmacêuticas sólidas, são manipuladas no laboratório de sólidos, né? E nós vamos falar dos coadjuvantes biofarmacêuticos, o que compõe uma fórmula, vai ser tremendo, hein? Um grande abraço, não perca, dia 15 de junho, módulo 2, tá ok? Gente, um grande abraço para todos vocês que me assistiram e até o próximo curso. Sem ser para o final de semana que vem, no outro nós temos um curso de prescrição farmacêutica, tá ok? Um abraço, obrigado pela presença de todos vocês que estão me assistindo pela fita de DVD. Não perca o módulo 2, que é a continuação do curso de boas práticas de manipulação. Nós estamos iniciando o curso, hein? Vai ser muito bom. Nós vamos tirar algumas dúvidas no decorrer e vocês podem enviar algumas dúvidas, né, sobre o produto manipulado, sobre a rotina, algum POP, os POPs, né, esse departamento administrativo, tá ok? Obrigado a vocês que estão todos aqui me assistindo, você pela TV, você pela Twitch Cam. Um grande abraço e um bom dia e uma boa semana.